Tô ouvindo. Tem que treinar a postura também. Oi, Yuri. Põe aí em cima da mesa. Eu tô com medo de derrubar aqui. Posso começar? E aí, gente? Vocês estão bem? Todo mundo feliz de assistir palestra na hora do almoço? Eu tô vendo aqui que meu quórum tá ótimo, então eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, né, vou me apresentar. Eu sou Karina Piva, mais conhecida... Oi? Isso, vou falar bem rápido, bastante. Não, calma, que eu escolhi 4 slides. 4 slides, gente. Presta atenção, que eu vou resumir tudo em 4 slides. Eu sou a Piva, tá? Ninguém me conhece pelo primeiro nome, então não usem. Eu trabalho na Capra, eu sou gerente de projetos, estou trabalhando com pesquisa também, adoro falar sobre visualização de dados. Trabalhei em várias startups, tipo iFood, Uber, 99, como gerente de dados. E é por isso que estou aqui hoje para contar um pouco para vocês como é que funciona esse mundo e como é que a gente trabalha com imagens no mundo inundado de dados. Então eu vou dar um contexto e falar um pouco da nossa... Nem passou aqui. Aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Agora sou eu, essa aqui sou eu, como vocês já conseguiam ver aqui, porque eu estou sentada em cima da mesa. Então, agora, para dar um pouco de contexto para vocês, vamos falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês lerem esse texto, afinal são só 1000 palavras. Então, vocês podem ver aqui na descrição que a experiência que vocês vão ter nada mais é... Olha aí, estou aprendendo como passa slide. Do que você poder se acostumar com 1000 palavras. O que está escrito aqui, gente? Vamos lá. Aí. Não vai dar para eu ficar aqui sentada. Então, se eu tenho aqui 1000 palavras, isso aqui que eu escolhi, escrito pelo chat GPT, porque eu fiquei com preguiça de escrever 1000 palavras sobre alguma coisa que ninguém vai ler, é nada mais do que a Campus Party. Então, aí é a descrição perfeita do que é a Campus Party, de como é que funciona e de por que as pessoas vêm aqui. Esse aqui é meu chefe, tá? No caso, o senhor Capra. E eu tirei uma foto dele ontem para ser bem atual a apresentação. Dito isso, aqui eu tenho 1000 dados para vocês. Eu quero que vocês interpretem o que está escrito aqui em apenas 3 segundos. Boa, ninguém entendeu nada. Então, aqui, mostro para vocês que são 1000. Na verdade, vocês foram enganados, são só 287, porque não cabia tudo no slide só. E o que eu vou mostrar para vocês é que com poucas utilizações... Eu vou ter que mudar de lugar, peraí. Eu sou canhota, é muito difícil usar a mão ao contrário. Então, vamos lá. Com pouco esforço, vocês já conseguem ver pequenos buracos nos dados só de usar pequenos recursos visuais. Mas eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês, que conseguem analisar dados super fácil, porque está todo mundo aqui pensando nesse futuro inundado por dados. Qual que é o gênero de jogos que estão disponíveis aqui nesta tabela que mais vendeu desde da indústria do começo da vida dos jogos? Alguém tem um chute? Sem olhar os dados, um chute, vamos lá. Mario. Super Mario. Tá, isso não... Super Mario. Quem mais? Jogo de plataforma. Jogo de plataforma, todo mundo está com jogo de plataforma, todo mundo errou, porque, na verdade, o gênero que mais vende é jogo de tiro, tá? Considerando toda a história. Vocês viram? Muito mais fácil de saber do que olhar a base de dados, certo? Todo mundo me acompanhou? É isso? Obrigada. Não? Provei meu ponto, não? Alguém tem dúvidas? Tá bom. Então, agora vamos começar, já que vocês... entenderam o conceito e eu posso embasar ele para vocês. Não consigo mais ficar sentada ali, que eu não enxergo nada. Então,
primeira informação, 80% de tudo que a gente vê é estímulo visual. Aqui é um monte de estímulo visual, um monte de placa, um monte de coisa. O tempo todo está todo mundo trazendo slide, andando, pulando, se mexendo, tentando conseguir a atenção de vocês. É mais ou menos assim que a gente vive todos os dias. Por exemplo, hoje a gente usa sinais gráficos. Para você ir no banheiro, homem e mulher, você vê lá o negocinho da sainha e sem sainha, que eu ainda não entendi porque que definiram isso, mas definiram. Aqui eu gosto muito dessa imagem porque a gente tem um limite de velocidade de 100 milhas por hora, num lugar que não faz o menor sentido. Então, nem todos os sinais e nem todos os recursos visuais que a gente usa são realmente úteis. Ou, às vezes, a gente gosta tanto deles que a gente usa demais. Então, quando você entra lá na Times Square, que eu nunca fui, mas eu peguei essa imagem da internet para ilustrar este tema, você tem tanta informação que você não consegue nem se lembrar de quais foram as propagandas que você viu. E aí, usando um exemplo mais próximo, quem aqui já usou o Waze? Beleza. O Waze mostra lá, quando você para no semáforo, ele percebe que você está parado e ele mostra uma propaganda. E aí, dá uns dias, ele pergunta, qual dessas propagandas você viu? E ninguém acerta. Por quê? Porque a gente está concorrendo com essas imagens. Então, aqui, quando a gente está falando de imagens, menos é mais. Então, você está entendendo muito claramente aqui o limite de velocidade, num só olhar, apesar de não fazer sentido onde ele está. Mas, quando eu olho todas essas informações, vocês não sabem mais o que vocês consumiram e nem para que serve. Dito isso, a gente tem o tradicional problema do infoxication, que é a gente tem informação demais para tempo de menos para tomada de decisão. Eu vou usar esse slide na minha apresentação no sábado, tá? Mas eu juro que são temas diferentes. Mas aqui isso é muito importante, vocês guardarem que a gente tem que, de fato, escolher o que a gente vai mostrar, o que a gente vai comunicar e o que a gente vai falar. 24% dos tomadores de decisão têm confiança na sua habilidade de usar dados. O que isso significa? Que praticamente 1 a cada 4 pessoas que estão tomando decisão dentro de uma empresa sabem o que estão fazendo. Não é legal vocês saberem que não é só vocês? É que tipo, ninguém sabe, na real. Tudo bem que esse dado aí é de 2019, mudou bastante o cenário, a gente tem usado cada vez mais dados, tido cada vez mais gente trabalhando com análises, mas ainda assim a gente tem resultados tipo esse. Tá vendo a Times Square dos dados? Gente, isso é a Times Square dos dados. Não dá para entender nada, entendeu? Que número que eu olho aqui? Segunda coisa que eu adoro da palestra ao vivo tem pointer. Então, o que acontece? As pessoas que vão lá tomar decisão, elas olham isso aqui e falam, cara, tá verde, não tá verde, o resto, tanto faz. Então, é muito importante você escolher o jeito que você vai traduzir os seus dados e você vai mostrar para as pessoas o que elas precisam tomar de decisão. Voltando lá para a venda de jogos, que eu mostrei para vocês, é muito mais fácil eu saber, como alguém que está investindo em jogos, em qual gênero eu quero investir. Tudo depende da minha estratégia, mas está lá visto num único slide, numa única informação, o que eu preciso saber. É só para mostrar que todo mundo fica confuso. Eu adoro que eu pulo os meus slides. Vamos fazer um exercício aqui, tá bom? Vocês que estão com fome pensam mais rápido. Então, eu tenho aqui... Vou apresentar 2 grupos para vocês que têm informações de tendência, tá? De comportamento de vendas de uma empresa qualquer. E eu quero que vocês, olhando os números, me digam quem que tem tendência de queda. Pode chutar aí alguém. Mais rápido, gente. Estão muito devagar. Estou aqui tendo que preencher o tempo. Demoraram muito com isso, Se eu te mostrasse isso aqui, vocês conseguem me responder mais rápido? Quem que tem tendência de queda agora? Grupo B. Muito obrigado por participar da minha palestra. Vocês também estão convidados a participar nas próximas perguntas. Obrigada. Não dá para escutar nada. Tá ótimo, entendeu? Infoxication de áudio também acontece. Vou me esforçar, gente. Espera aí. Alô? Ele vai me ajudar aqui nos meus problemas técnicos. Enquanto isso, eu vou fazer uma dança para vocês continuarem entretidos. É isso. Perfeito. Eu vou falar sobre isso, inclusive.
Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de campanhas. Quem aqui já teve na empresa, o chefe falou assim, eu preciso analisar o resultado de uma campanha que eu fiz na semana passada? Não? Ninguém nunca... Todo mundo já trabalhou com um chefe que pede resultado da semana passada para essa. Ótimo. Então, o que acontece? Aí a gente vai ter aqui campanhas que tiveram resultado com a mesma média e a mesma mediana. Elas são iguais? Mas eu já tenho um resultado aí que pode levar as pessoas a tomarem uma decisão um pouco confusa. Você fala assim, todo mundo se comportou igual, estava todo mundo na média ali. Aí ele fala, tá, então vou lançar todas as campanhas de uma vez, né? Show! Aí você mostra, primeira campanha, números crescendo, nota 10. Segunda campanha, números crescendo, mas decrescendo. Campanha número 3 e 4. Então, essa 4 aqui, gente, o caos. Isso aqui é o que a gente chama de quarteto de Ascombe, que é grupo de números que tem exatamente a mesma média e mesma mediana e outros números estatísticos parecidos, que levam a gente a tomar decisões erradas quando a gente olha o dado por si só. Então, olhando a tabela dos números, a gente achar que era tudo a mesma coisa. Agora, quando eu vejo visualmente, eu vejo que é completamente diferente. Então, a minha pergunta para vocês é, qual campanha é melhor? 1, 3. Quem mais? 1. Quem mais? 1 também. Então, a gente tem aqui, a 1 está ganhando. Só que vocês só esqueceram que falta o contexto. Então, tudo depende do que eu quero com cada uma dessas campanhas. E é isso que eu tenho que avaliar na hora que eu vou mostrar um resultado visual. A primeira, a gente está falando de novos clientes. Então, é sempre bom ter mais novos clientes. Na segunda, eu sou um mercado e eu quero me livrar de um produto perto do vencimento. Então, que bom que ele venda muito e depois deixe de vender, que significa que acabou. Nota 10. Agora, a terceira, também uma campanha de vendas, crescimento fixo. Tenho mais pedido todos os dias na minha plataforma de e-commerce, para não fazer merchan grátis. E, por último, eu fiz uma campanha de Black Friday que eu preciso que venda no dia da Black Friday. Nota 10. Entendeu? Então, todas as campanhas são ótimas, foram bem, se desenvolveram do jeito que eu queria, se eu considerar que o que eu estava procurando tem o mesmo objetivo do que foi mostrado nesse gráfico. Então, eu estou trazendo mais elementos do que só a visualização aqui. Vamos lá. Esse brother aqui, o Pradip, que eu não tenho certeza como fala o nome dele, ele é um cara que estudou nos últimos 7 anos, né, na verdade, de 2012 a 2019, por que os TED Talks faziam tão bem, tipo, por que eles performavam e por que todo mundo achava incrível, por que todo mundo assistia e passava para frente. E ele chegou à conclusão, né, ele é um neurocientista, de que o nosso cérebro ele está procurando algo brilhante, algo novo, algo que se destaca e algo que é delicioso. Essa é a parte mais importante, porque aqui a gente vai fazer uma pausa rápida, lembrar para vocês que é a hora do almoço, então eu vou incentivar vocês a comprar bate de latte a fim de ver se eles me dão um de graça, tá? Então é só isso, essa pausa. Pronto, podemos continuar. Vocês viram? Visualmente, todo mundo quer um bate de latte agora. É o de morango que eu quero, inclusive. Continuando, agora que a gente já cortou um pedaço, vamos para a parte que importa. Eu vou falar aqui, então, de como que a gente vê e interpreta as coisas. Quando eu estou olhando para dados, e aí eu gosto de usar Lego, porque Lego é muito visual para tudo, então a gente tem um conjunto de dados que eles vêm em formatos diferentes, em tipos diferentes. Então eu tenho o branquinho, o vermelhinho, o amarelo e etc. Só que desse jeito eu não consigo entender, eu não consigo interpretar, eu não consigo fazer nada com eles. Eles simplesmente estão lá existindo no meu banco de dados. Então a gente tem que passar por alguns processos. Se eu for te perguntar qual é a peça que mais aparece, nesse caminho aqui, você não sabe me responder. Agora, eu vou fazer um passo a passo. Primeiro, eu vou agrupar. Depois, eu vou organizar. E, por último, eu vou apresentar visualmente. Qual deles agora é a que tem mais pecinhas? Muito mais fácil de ver. Gente, funciona para Lego, funciona para tudo. Vocês podem ensinar a DataVis para os seus filhos. Aqui, ó, dica do passo a passo, tá? Então, visualmente mais fácil. Tudo eu quero deixar visualmente mais fácil. Eu consigo, com pouquíssimos recursos, deixar
destacar exatamente o que eu preciso. E eu estou fazendo isso aqui em preto e branco porque a empresa que eu trabalho só me deixa usar preto, tá? Ou branco. Então, tudo que eu preciso destacar, eu tenho que fazer com muito esforço nesse preto e branco. E é isso que eu queria trazer para vocês, porque eu gosto de fazer essa reclamação ao vivo e a cores toda vez que eu posso. E a cores, e a cores. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? O nosso recurso principal, qual que é o primeiro recurso que todo mundo pensou, agora que eu já fiz uma introdução longa? A gente vai transformar dados em gráficos. E aí a gente tem um maravilhoso gráfico aqui. O que ele está dizendo para vocês? Nada, porque a gente não gosta de gráfico de pizza, isso claramente é uma pirâmide. Então, vocês que estão aí com a ilusão, direcionados para o caminho que eu não gostaria, entendeu? Porque eu vou fazer, inclusive, a alusão de por que a gente não tem que usar gráfico de pizza. Então, aqui eu devia ter trazido um QR Code gigante, não trouxe, vou disponibilizar em algum momento, de alguma forma que eu não sei qual é, provavelmente no meu Instagram depois. Yes! Que é um caminho do passo a passo de qual gráfico você tem que usar. Tá muito ruim o contraste para vocês tirarem foto, eu sei, desculpa. Mas aqui a gente começa por um início, onde a gente vai falando se é série temporal, aí depois se você tem categorias, depois se você quer ver tendência, depois se tem muitos pontos de dados. Então, ele literalmente faz um passo a passo para você saber e aprender a escolher. Porque o pessoal sempre fala, meu Deus, o que eu faço aqui? Aí é gráfico de barra, gráfico de linha e, infelizmente, pizza. E aí eu trouxe aqui para vocês observarem que o gráfico de pizza não está em nenhum lugar. Ou seja, ele não serve para nada, gente. E nem fui eu que criei essa imagem, o que é mais maravilhoso ainda. Tá? E o gráfico de rosca também não está. Tá? Que é a mesma coisa. Está todo mundo junto aqui, perdido, flutuando, mas eles deixam lá para vocês saberem que existe. Então, vamos fazer aqui uma alusão de por que não usar gráficos de pizza. Eu vou gastar meu tempo com isso, sim. Então, o que vocês vieram fazer na Campus Party? Eu fiz uma distribuição de que vocês gastam tempo vendo palestra, mexendo no celular, nem que seja para tirar foto da palestra, comendo, porque, né, aqui considerando que a gente tem bate de latte, pipoca, hambúrguer, é difícil não passar o tempo comendo. Jogando presencial, jogando online, jogando presencial, e aí conversando com os coleguinhas. Gente, se não tivesse o número aqui escrito do jogando presencial versus vendo palestra, vocês saberiam qual é maior ou menor? É por isso que a gente não gosta de gráfico de pizza. Então, eu peguei exatamente a mesma informação, taquei num gráfico de barra, o mais comum, e ficou claro aqui que existe uma diferença. Por menor que seja, se eu ordeno... Cara, passei uma régua aqui, ó. Tá vendo a régua aqui, ó? Pronto, dá para ver que é maior ou menor. Ótimo. Você quer que eu faça de novo, você tirar foto? Aqui, ó, a régua, gente. A régua aqui, ó. Todo mundo vendo a régua. Ótimo. Pronto, passou. E aí, o que eu queria fazer para vocês, que, dado a palestra que teve logo antes, que estava falando sobre como vocês conseguem os empregos e como vocês têm que negociar o trabalho, como vocês precisam de um mentor, ainda estou fazendo conexão aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Eu sugiro que vocês conversem com as pessoas do lado de vocês. Então, depois de terminar, fala, nossa, olha que legal a palestra da Piva, ou olha que ruim, mas tudo bem, só conversem. Esse aqui é um propósito aqui, eu estou fazendo... É difícil, adulto, eu sei, mas a gente tem que tentar. Então tá. Todo mundo entendeu por que não usar gráfico de pizza? Alguém tem dúvida e fala, eu vou usar mesmo assim? Tá. Se levantar a mão, não pode vir conversar comigo. Tá bom, então dá pra gente usar outros recursos visuais além dos gráficos. Ou melhor, nos gráficos a gente pode também se utilizar de mais recursos visuais. Eu nem sei que horas são. Tá, tem tempo. Eu tenho que controlar aqui. Boa. Então, a gente tem um jeito de, nos gráficos, usar um jeito de você mudar o comprimento, de você destacar algum deles, mudar a orientação, colocar o tamanho, etc, etc, etc. Aqui está em inglês, mas eu vou dar um exemplo real, feito sob medida para vocês, que é, vou fazer a pergunta aqui, de quem que é o mais Zé Graça da Capra? Eu trouxe aqui
pessoas que trabalham na Capra, como o senhor Capra, esse aqui, Ricardo Capra, apresentou ontem no palco What's Next. Então, todo mundo teve a oportunidade de saber se ele é engraçado ou não. Tem eu, que sou essa pessoa da foto. Tem esses dois meninos que estão aqui, que apresentaram ontem, vão apresentar hoje à tarde, vão apresentar amanhã. Então, vocês podem avaliar sobre a opinião de vocês. Mas aí eu fiz um gráfico com a avaliação aí do comportamento ao longo do tempo. E aí, o que é isso? Né? Eu chamei de NPS da diversão. Que como é que a gente pegou esses dados? Fiz o quê? Randômicos com o ChatGPT. E aí, ele disse o quê? Que dá para ver no final a mudança de tendência, e eu estou destacando uma informação que vocês não usaram para nada, mas está muito claro que eu quero que vocês olhem o fim. Por quê? Porque depois eu vou mostrar que a Piva teve uma melhora contínua com o feedback de vocês de como eu sou a mais da graça. Os dois estão até com vergonha aqui de eu estar fazendo essa piada. Mas a primeira coisa que vocês estão vendo é que só o fato de eu engrossar essa linha ficou muito mais óbvio e muito mais fácil. E muito mais fácil de vocês verem a informação que eu queria. Um outro jeito de fazer isso seria usando cores. Então, aqui a Piva continua melhorando e vocês não precisam saber quem que está no outro lado. São formas diferentes de você contar o quê? A mesma história, tá? Então, aqui a história que eu queria contar para vocês é que eu estou me esforçando para a palestra ser divertida, mas se isso não funcionou, eu posso contar outra história. Como, por exemplo, quem que está indo melhor, eu não sei, mas quem está indo pior, está claro. Isso que é amizade, entendeu? Quando a gente fala mal dos coleguinhas em público. Então, que história que eu quero contar? Quando eu escolho um gráfico, um tipo de gráfico, uma cor do gráfico, a ordem do gráfico, a disposição, o destaque, tudo me conta uma história. E as histórias são o que realmente importam. Por quê? A Stanford fez uma pesquisa aí ao longo, acho que, de 10 anos, e ela entendeu que a gente é 10 vezes mais propenso de lembrar uma história do que de estatística. Então, vocês já não lembram daqueles números percentuais que eu mostrei no começo, mas vocês vão lembrar que a Piva fez um trabalho de fazer todas as fotos do Zé Graça da Capra, entendeu? E falar, aquela menina que faz os gráficos coloridos lá. Então, a pergunta é, quem é seu público? Aqui, meu público é o pessoal da Campus Party, então eu vou ter que absorver pessoas que já estão nesse universo para falar com coisas que já fazem sentido para vocês. Não adianta eu trazer referências de 10 anos atrás, porque não ia mais ser divertido, não ia mais fazer sentido. Então, eu tive que adaptar para uma coisa o mais novo possível. Por exemplo, falar de ChatGPT e usar ele para fazer todas as coisas que eu pude aqui dentro. Então, qual é o contexto? O contexto é que a gente vai estar disputando pela atenção de todo mundo, com vários barulhos, e eu ia ter que fazer isso do jeito mais visual possível para vocês conseguirem entender sem me escutar. Não sei se funcionou. E aí a pergunta é, qual o meio de comunicação? Bom, o ao vivo é diferente do online, tá? Quanto online, eu não consigo usar os recursos de senta aqui, passa para lá, mostra o gráfico de linha com o braço, eu tenho que fazer outras coisas, e isso muda como que eu construo. Então, cada passo a passo é uma coisa diferente. E aí eu passei errado aqui. E aí, por último, qual o seu objetivo? Lembra que eu trouxe para vocês em qual o objetivo da campanha? Não, já esqueceram da parte do objetivo da campanha? A gente faz, tipo, 5 slides. Lembra? Valeu. Então, é isso. Toda vez que eu estou escolhendo um gráfico, uma comunicação visual, ela tem tudo a ver com o que eu quero passar. E aí, quando eu quero passar, eu vou escolher aqui que eu gostaria muito de entreter vocês, e se vocês aprendessem alguma coisa, ótimo. Entendeu? Não era tanto com o intuito de eu, Piva, detentora do conhecimento, vou passar para vocês. Eu estou simplesmente contando tudo que eu vi aí nos meus últimos 10 anos de experiência e tentando fazer isso de uma forma leve e fácil. Então, meu objetivo era esse. E aí, falando um pouco de objetivos e de como a gente está pensando, a gente tem uns objetivos analíticos fundamentais, que são construir... Ele já está ali, não leio. Construir objetivo, a gente tem que construir uma estratégia. Então, eu fui decidindo a estratégia do que eu ia contar, como, quando e que horas. Eu encontrei os padrões de informação. Então, na hora que eu olho lá os dados da Nintendo e etc., eu estou falando aí
de um padrão de venda de jogos, considerando jogos de tiro, e depois como que eu comunico esses achados. Então, eu consegui passar essa informação para vocês nos 3 primeiros slides. E aí, se vocês querem descobrir qual é o melhor jeito de fazer isso, a gente faz jabá das próprias palestras. Cadê? Não passou. Tcharam! Amanhã, meio-dia, também vai ter, 11h30, sei lá, vai ter o workshop que chama Data versus Zombies, que a gente vai falar justamente de como você cria suas estratégias de dados e como é que você usa esses dados de uma forma melhor e mais inteligente, que é o outro lado da moeda, que é o lado de qual que é o objetivo da minha campanha, como é que eu construo esse gráfico, para que eu estou fazendo isso, qual é a mensagem que eu quero ter. Então, a gente vai definir isso com uma coisa bem lúdica, mas de uma forma que seja palpável para vocês aplicarem no dia a dia. Então, fica aí o meu jabá da própria palestra. Então, pegar os dados, organizar, mostrar visualmente, não é sobre criar um monte de visualizações, que foi o que a gente fez ali no começo, com a Times Square, com aqueles gráficos dispostos em dashboards e etc. Ele é muito mais sobre o objetivo que você precisa atingir com aqueles dados. Então, aqui, eu perguntei para vocês, qual é a peça que mais tem? Mas agora, se eu falasse, eu preciso construir uma floresta, eu consigo com essas peças? Talvez um pouco mais de verde fosse necessário, a não ser que eu seja uma criança e mude a cor das coisas, de tudo, mas o resto, se a gente fosse criar realmente palpável, igual a gente vê, aqui eu estou perguntando, e na hora que você organizou, você tem a resposta muito mais fácil de qual peça você precisa adquirir, de qual vai ser a outra construção. E tudo isso são as perguntas que estão sendo feitas e precisam ser respondidas. Tá? Aí, para acabar, a gente tem vagas abertas. Para quem quiser trabalhar comigo, com o Capra ou com esses dois, vocês podem se candidatar para cientista de dados, pesquisador de dados, designer gráfico, comunicação, tem aí um monte de coisa. A gente está recebendo todo mundo, é só apontar para o QR Code, não sei se ele fica fácil de ler de longe, mas tem um e-mail ali, caso vocês queiram. Espera aí, quer tirar foto? Alguém estava ali ainda tirando foto, voltei, né, que é importante esse slide. Show. Então, hoje a gente ainda vai ter mais uma apresentação às 3h, dados mais do que uma habilidade, um idioma. Amanhã, 10h30 o workshop. Errei o horário, mas é 10h30 o workshop. Depois uma talk sobre poker e tomada de decisões. Eles estão tudo interligados, tá? É tudo aqui nesse lugar onde eu estou agora. E no dia 29, sábado, eu vou falar sobre unicórnios. Então, se vocês acharam que eu contei todas as piadas possíveis, não, ainda tem mais. É isso, muito obrigada. Quem quiser falar comigo, pode me adicionar no Instagram, pode vir falar comigo. Eu acho que eu ainda tenho tempo para perguntas. Eu tenho 3 minutos para perguntas. Valendo! Ali, ó, temos um moço. Precisa de dois microfones, 2 microfones. Eu levo lá. Uma das coisas que eu... Fala. Boa tarde. Primeiro, te parabenizar. Achei bem interessante. É mais um adendo. Tem um livrozinho, eu não sei se ele é válido, se ele se encaixa ali, chama Como Mentir com Estatística, que ele mostra justamente as técnicas que você faz para chamar a atenção para o que te interessa naquele gráfico. Às vezes você tem um monte de mundaréu de informação que não te interessa e você quer chamar a atenção para aquele ponto. Você fez isso naquele gráfico, onde você engrossou a linha da piva e escondeu todo o resto. Você não estava contando a mentira, você estava chamando a atenção para aquele ponto. É um bom ponto esse livro para vocês, todo mundo conhecer, chama Como Mentir com Estatística. Ele é de 1950 e poucos. Continua super atual, está disponível gratuitamente na internet, não sei se pode ou não, mas já falei. E ele conta justamente como as pessoas manipulam imagens para você tomar decisões. E aí o que eu acho interessante eu usei isso para contar a história que eu queria e mostrar como você pode
fortalecer as suas imagens. Mas isso também é um jeito de você descobrir se alguém está usando esses recursos para contar uma história que não é a real, que é exatamente isso que ele está pondo. Porque tem gente que usa e muda eixo, reforça a informação para mostrar tendências que às vezes não existem. No meu caso, os dados existiam e eu não mudei os eixos para não ser errado. Mas eu contei a história que eu queria. Mais alguma pergunta? Eu tenho direito só a mais uma pergunta. Não? Todo mundo entendeu tudo? Ótimo. Divirtam-se, bom almoço. Descolem o bate de latte para mim. É isso. Valeu, obrigado.